Uma mãe solteira, exausta após um dia difícil, perdeu o controle do volante e acidentalmente bateu no carro luxuoso de um misterioso milionário. Ele desceu tranquilamente, olhou-a diretamente nos olhos e disse com voz gélida e implacável: "Ou você me paga, ou se casa comigo agora mesmo." O choque foi instantâneo e o que aconteceu depois a deixará sem fôlego. A chuva caía sem piedade naquela manhã, batendo nos vidros do pequeno Fusquinha, com uma insistência que lembrava Marina de todos os problemas que se recusavam a desaparecer. Ela olhou para o relógio. Já passava das 8. Valentina deveria estar na escola em 10 minutos e elas mal saíam da garagem de seu modesto apartamento nos arredores de São Paulo. "Mami, a doutora vai me dar inaladores novos hoje?" perguntou Valentina, de 7 anos, do banco de trás, sua voz quase inaudível através da máscara de oxigênio que devia usar durante suas crises. "Espero que sim, meu amor." "Amanhã temos consulta", respondeu Marina, tentando esconder sua inquietude. O dinheiro para o tratamento de Valentina diminuía a cada mês, e seu salário da cafeteria mal cobria as necessidades básicas. Ela virou para a Avenida Paulista quando de repente sentiu que o carro perdia tração sobre o pavimento molhado. Tentou parar o veículo, mas as rodas patinavam no asfalto como no gelo. Com horror, observou como seu pequeno Fusquinha deslizava diretamente para a traseira de um Rolls Royce de luxo parado no semáforo. O impacto foi suave, mas o estrondo do metal contra o metal ressoou como um trovão. Valentina gritou, e Marina sentiu o coração disparar. "Está bem, minha vida?" perguntou rapidamente, virando-se para a filha. Valentina assentiu, mas seus olhos estavam arregalados de medo. Do Rolls Royce desceu um homem que Marina reconheceu das revistas de negócios. Fernando Camargo, um magnata da tecnologia de 30 e poucos anos, que havia retornado ao Brasil recentemente, depois de passar anos no Silicon Valley. Sua postura era impecável, seu terno sem uma única ruga, apesar da chuva, e seu olhar frio como gelo. Marina desceu do carro, sentindo as pernas tremerem. "Sinto muito, eu." A estrada estava escorregadia. Fernando passou por ela sem sequer olhá-la e se abaixou junto ao para-choque de seu carro. Passou um dedo sobre um arranhão apenas visível e suspirou com irritação. "Pintura original. Custará R$ 200.000, disse finalmente, levantando-se e olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Seu olhar era penetrante, avaliador, como se estimasse não apenas os danos do carro, mas também todo o seu valor como pessoa. Marina sentiu que o mundo estava desabando. 200 mil? Mas eu não tenho esse dinheiro. Sou apenas gerente de uma pequena cafeteria, tenho uma filha que... Esse não é meu problema, interrompeu Fernando, enfiando a mão no bolso interno do paletó. Pegou um elegante cartão de visitas e entregou a ela com um gesto que lembrava mais uma ordem do que uma cortesia. "Você tem 2 opções, ou paga o reparo, ou se casa comigo." Por um momento ela pensou que tinha ouvido mal. "Perdão? Casa-se comigo. Um contrato por 1 ano. Nada pessoal, apenas negócios." Sua voz era tão tranquila como se pedisse um pão de queijo. "Preciso de uma esposa antes do fim do ano." "Você precisa de dinheiro para o tratamento de sua filha?" "Sim, vi seu inalador. Isso pode ser benéfico para ambos." Valentina apertou o nariz contra o vidro, observando aquela cena surrealista. Sua mãe estava de pé debaixo da chuva, segurando o cartão de visitas com mãos trêmulas, olhando para o homem que acabara de lhe propor casamento como uma transação comercial. "Ele está brincando", sussurrou Marina. "Nunca brinco com dinheiro, nem com o tempo." Fernando olhou para o relógio. Suíço provavelmente valia mais que o salário anual dela. "Você tem 48 horas para pensar. Meu número está no cartão." Subiu em seu Rolls Royce, deixando-a na calçada. Pela janela aberta, acrescentou: "Ah, e meu nome é Fernando Camargo. Se eu fosse você, procuraria esse nome na internet. Ajudará a entender que não é uma brincadeira." O Rolls Royce se afastou em silêncio
deixando apenas uma esteira de fumaça e Marina de pé debaixo da chuva com um cartão de visitas que poderia mudar sua vida para sempre. Naquela noite, Marina sentou-se à mesa da cozinha, olhando fixamente o cartão de Fernando Camargo. Valentina já dormia havia 1 hora, exausta por um dia, cheio de medicamentos e inalações. Apenas o suave bip do monitor de respiração acompanhava os pensamentos de Marina, que giravam como folhas ao vento outonal. Ligou o seu laptop, um modelo velho que às vezes precisava de um tapinha para funcionar, e digitou o nome no navegador. O que viu a fez sentar mais confortavelmente. Fernando Camargo, 34 anos. Fundador de 3 startups de tecnologia que vendeu por uma quantia que superava os bilhões de dólares. Retornou ao Brasil há 2 anos, assumindo o controle do império tecnológico de seu avô. A Forbes o havia incluído na lista dos brasileiros mais ricos menores de 40 anos. As fotos de galas de negócios sempre o mostravam acompanhado de mulheres lindas, mas nunca a mesma 2 vezes. E então ela encontrou um artigo do jornal Folha de São Paulo de 6 meses atrás. Escândalo na dinastia Camargo. O herdeiro deixou a noiva no altar. Ela leu o artigo 2 vezes. Isabela Valença, filha de um investidor estrangeiro, se casaria com Fernando em uma cerimônia que foi classificada como o casamento da década. Tudo estava preparado, a catedral, centenas de convidados, a mídia, mas o noivo não apareceu. Sem explicações, sem comentários oficiais. Apenas um breve comunicado de seu porta-voz. O Sr. Camargo retira-se do compromisso por motivos pessoais. O telefone vibrou. Uma mensagem de Renata, sua melhor amiga e coproprietária da cafeteria. Como está Valentina? Hoje parecia cansada. Marina olhou para a pilha de recibos ao lado do laptop. O aluguel do apartamento, os custos de tratamento, a renovação do seguro médico de Valentina, cujas mensalidades aumentavam a cada ano. Mesmo com seu modesto salário e a ajuda adicional de seus pais, mal conseguia fechar o mês. Levantou-se e foi ao quarto de Valentina. Sua filha dormia placidamente, abraçando um ursinho de pelúcia que havia comprado em um bazar de garagem. Na mesinha de cabeceira estavam os inaladores, o termômetro, os xaropes, todo um arsenal de medicamentos que ajudavam Valentina a respirar normalmente. Os médicos diziam que com a idade a condição melhoraria, mas por enquanto, qualquer mudança de clima, qualquer estresse, podia desencadear uma crise. No dia seguinte, na cafeteria, ela não conseguia se concentrar. Renata percebeu imediatamente. O que você tem? Parece que foi atropelada por uma lotação, disse, oferecendo-lhe uma xícara de café fresco. É possível que uma lotação tivesse sido mais gentil, suspirou Marina, relatando o acidente do dia anterior. No entanto, não mencionou a proposta de casamento. 200 mil reais? Esse cara é louco. É só um arranhão. Eu o procurei na internet. Ele não é um cara qualquer. Renata levantou as sobrancelhas. Ah, um rico patife que acha que pode comprar todo mundo. Nesse instante, o telefone da cafeteria tocou. Marina atendeu, esperando um pedido. Poderia falar com Marina Novak? A voz era suave, profissional. Sou eu. Ligo em relação ao assunto do Sr. Camargo. Sou sua assistente jurídica. O Sr. Camargo deseja se reunir com você esta noite, às 7, no restaurante Mani. Estará disponível? O coração de Marina bateu mais rápido. É necessário? O Sr. Camargo acredita que uma conversa cara a cara esclarecerá todos os detalhes da proposta. Claro, se preferir, podemos continuar o assunto através de advogados e adiar o pagamento dos danos para, digamos, 20 anos? 20 anos. Valentina teria então 27 anos. Se é que viveria até lá, se é que conseguiria custear o tratamento durante tantos anos. Estarei lá às 7, disse. Naquela noite, ao vestir o único vestido elegante que tinha, um preto, deu comprado para o funeral de seu pai 3 anos atrás. Ela se sentiu como Alice caindo pela toca do coelho.
Mani era um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Um lugar onde uma refeição custava mais que seu salário semanal. Fernando estava sentado em uma mesa no canto, com um terno perfeitamente ajustado em tom cinza escuro. Ao vê-la, levantou-se com cortesia de cavalheiro, mas seus olhos permaneceram frios. Pontualidade. Isso é bom, disse, indicando a cadeira em frente. Já pedi vinho. Malbec, safra de 2015, mas se preferir outra coisa... Com água está bom, ela o interrompeu. Amanhã tenho que levantar às 6 para trabalhar. Pela primeira vez naquela noite, percebeu uma sombra de algo. Surpresa em seus olhos. Direto ao ponto. Gosto. Pegou uma elegante pasta de sua maleta. Contrato matrimonial. 12 meses, início imediato. Cerimônia no cartório de registro civil. Minimalista, apenas testemunhas. Você recebe R$ 1 milhão adiantados, mais a cobertura total dos gastos de tratamento de sua filha. Em troca, será minha esposa no papel e me acompanhará em eventos oficiais. Marina sentiu as mãos tremerem. E o que significa exatamente ser esposa no papel? Veja que intimidade. Você mora em minha casa, mas terá seu próprio espaço, sem obrigações, além das aparições públicas. O acordo estabelece claramente que depois de 1 ano, cada um pode ir embora sem nenhuma obrigação. E por que eu? Por que não alguma atriz, modelo, alguém do seu mundo? Fernando largou o garfo. Pela primeira vez naquela noite, ele a olhou como se realmente a visse. Porque você é real. E porque precisa desse dinheiro mais do que do seu orgulho. Durante as 2 noites seguintes, Marina não conseguiu dormir. O contrato jazia sobre a mesa de sua cozinha como uma bomba relógio. 20 páginas de cláusulas redigidas com precisão que poderiam mudar sua vida para sempre. Valentina notou sua distração. Mami, por que você olha esses papéis tanto tempo? Perguntou, sentando-se ao lado dela com uma xícara de leite morno. São coisas de adultos, meu amor. Nada importante. Valentina franziu a testa de uma maneira que sempre lembrava Marina de seu ex-marido. Mas parecem importantes. São muito grossos. Naquela mesma noite, ela ligou para seus pais. Eles moravam em Curitiba, administrando uma pequena livraria que mal lhes permitia fechar o mês. Sua mãe, Helena, detectou imediatamente a tensão em sua voz. Marina, o que acontece? Você parece que vai chorar. Mãe, se eu te dissesse que alguém me propôs uma forma de resolver todos os nossos problemas financeiros, mas me exigiria um sacrifício, o que você pensaria? Que sacrifício? Não me diga que alguém está tentando se aproveitar de você. Não dessa maneira. É complicado. Seria uma formalidade. 1 ano da minha vida pela segurança de Valentina. Seu pai, Fernando, pegou o telefone. Marina, não tome decisões precipitadas. O dinheiro sempre pode ser encontrado de alguma forma, mas algumas escolhas deixam cicatrizes para a vida toda. Depois de falar com seus pais, ela se sentiu ainda mais dividida. No dia seguinte, na cafeteria, Renata notou seu estado. Está bem, já chega. Você está há 3 dias parecendo um fantasma. O que está acontecendo realmente? Marina olhou para sua melhor amiga, a mulher que a conhecia desde a universidade, que esteve com ela durante o divórcio, que a ajudou a abrir a cafeteria. Se alguém merecia a verdade, era Renata. Aquele homem, o do acidente, me pediu em casamento. Renata quase deixou cair a xícara. O quê? Um contrato. Por 1 ano. Em troca de dinheiro para o tratamento de Valentina. Marina, você enlouqueceu. Isso parece roteiro de novela mexicana barata. Eu o investiguei. É um empresário sério. O contrato é legal, transparente, sem cláusulas ocultas. Renata se jogou pesadamente na cadeira. E você realmente está considerando isso? Não tenho outra opção, Renata. Ontem recebi a fatura dos últimos exames de Valentina. R$ 500 por uns únicos exames. Isso é só o começo. Ela precisa de um tratamento especializado que o seguro só cobre parcialmente. Naquela noite, enquanto Valentina dormia,
Marina leu o contrato pela 10ª vez. Cada cláusula era clara. Viver em alas separadas da casa, sem obrigações íntimas, aparições públicas não mais de 2 vezes por mês, total discrição ao finalizar o acordo. A remuneração, R$1 milhão adiantados mais todos os gastos médicos de Valentina durante 24 meses, 1 ano de casamento mais 12 meses. Adicionais por via das dúvidas. Na sexta-feira pela manhã, telefone tocou às 7. Senhora Novak, é o Dr. Souza do Hospital Sabará. Lamento informar que devemos adiar a consulta agendada de sua filha. Seu seguro não cobre a terapia proposta. Teremos que encontrar um método de tratamento alternativo. Ou seja, pior, menos eficaz, mas mais barato. Doutor, esta terapia é realmente necessária? Senhora Novak, não vou mentir. Sem o tratamento adequado, a condição de sua filha poderia piorar. Esta terapia poderia melhorar significativamente sua qualidade de vida. Depois dessa conversa, Marina soube que a decisão já estava tomada. Às 10, ela ligou para o número do cartão de visitas. Fernando Camargo. Sou Marina Novak. Quero falar sobre sua proposta. Excelente. Poderia vir ao meu escritório às 2 da tarde. Enviarei o endereço. O escritório de Fernando ficava em um dos arranha-céus mais novos do centro de São Paulo. 32º andar, com vista para toda a cidade. A assistente, uma mulher elegante com maquiagem perfeita, a conduziu a um escritório que parecia mais um apartamento do que um local de trabalho. Fernando estava de pé junto à janela, olhando a cidade. Quando se virou, Marina notou que desta vez ele parecia cansado. Já decidiu? Tenho algumas perguntas. Diga, por que este casamento é tão importante para você? O que você ganha com isso? Fernando sentou-se atrás da mesa, entrelaçando as mãos. Meu avô estava morrendo quando eu tinha 28 anos. Escreveu um testamento com uma cláusula inusitada. Para herdar a empresa, devo estar casado antes de completar 35 anos. Faltam-me 8 meses. E por que você não se casa com alguém que realmente ama? Algo cruzou seu rosto, dor, talvez arrependimento. Porque não acredito no amor, senhora Novak. Acredito em acordos que são claros e que podem ser cumpridos. Marina o olhou fixamente por um momento. Este homem, cercado de luxo e poder, de repente parecia mais sozinho do que ela. Se eu aceitar... Quando? O mais rápido possível. Na próxima semana. Cartório de registro civil, 2 testemunhas, 10 minutos. Depois você se muda para minha casa com sua filha. E se eu mudar de ideia? Pode ir embora a qualquer momento, mas terá que devolver o dinheiro proporcionalmente ao tempo restante. Marina respirou fundo. Pensou em Valentina, em sua pequena mão segurando o inalador, nas noites que passava escutando sua respiração. Eu aceito. Fernando assentiu, como se ela estivesse assinando um contrato de entrega de café, não vendendo 1 ano de sua vida. Excelente. Meu advogado entrará em contato com você para os detalhes. Bem-vinda ao negócio, senhora. Futura senhora Camargo. O casamento foi realizado na quarta-feira às 10 da manhã, no cartório de registro civil de Pinheiros. Marina vestiu o mesmo vestido preto que usou para o restaurante. Fernando apareceu com um terno de negócios. As testemunhas foram seu advogado e sua secretária. Toda a cerimônia durou exatamente 12 minutos. Valentina ficou com Renata, que prometeu buscá-la na escola e explicar por que sua mãe tinha que resolver assuntos importantes de adultos. Marina ainda não havia encontrado as palavras adequadas para explicar a uma menina de 7 anos por que de repente se mudariam com um homem desconhecido. Posso beijá-la? Perguntou Fernando depois de assinar os documentos, sinalizando para as oficial que esperava com o carimbo. Não é necessário, respondeu Marina rigidamente, por formalidade. O beijo foi curto, frio, mais parecido com um selo do que com uma demonstração de afeto. A oficial sorriu radiantemente, desejando-lhes felicidade em seu casamento. Se ela soubesse, pensou Marina. Após a cerimônia, Fernando a levou a uma limusine preta. O motorista a levará ao seu apartamento. Pode arrumar suas coisas.
Amanhã de manhã passaremos para buscá-la e sua filha. E você? Tenho uma reunião com o Conselho de Administração. Devo informá-los sobre a mudança de estado civil. Ele hesitou. Haverá perguntas. A imprensa também se interessará. Está pronta para isso? Marina não estava pronta para nada do que lhe havia acontecido na última semana. Como se supõe que vou explicar a eles que mal nos conhecemos há uma semana? Diremos que estávamos saindo discretamente há vários meses, que foi um relacionamento longe da mídia. As pessoas acreditarão no que quiserem ouvir. Naquela noite, Marina sentou-se em seu apartamento vazio, arrumando sua vida e a de Valentina em caixas de papelão. Cada objeto trazia consigo lembranças. A xícara que recebeu no primeiro aniversário da cafeteria. O ursinho de pelúcia de Valentina de seu primeiro aniversário. Uma fotografia de suas últimas férias na praia, que também haviam sido as primeiras em 3 anos. Valentina estava animada com a mudança, sem compreender seu verdadeiro significado. Terei meu próprio quarto e talvez uma piscina. Vi na TV que gente rica tem piscina. Não sei, meu amor. Amanhã veremos. E por que este senhor quer que a gente more na casa dele? Ele gosta de você? Marina abraçou a filha, sentindo como era difícil mentir para alguém que confiava nela sem limites. É complicado, Valita. Às vezes os adultos fazem acordos que ajudam a todos, como uma troca de brinquedos no pátio. Algo assim. Na manhã seguinte, pontualmente às 9, uma limusine parou em frente ao seu prédio. Fernando desceu, vendo Marina pela primeira vez com roupas informais, jeans e um suéter. Pareceu surpreso, como se esperasse que ela parecesse diferente. Valentina escondeu-se atrás da mãe, observando o desconhecido com curiosidade misturada com medo. Essa é Valentina, disse Marina. Valentina, ele é o senhor Fernando. Fernando se abaixou à altura dela, mas manteve a distância, como se não tivesse certeza de como falar com uma criança. Olá, Valentina. Espero que goste da sua nova casa. Tem cachorro? Perguntou Valentina de repente. Não, você gostaria de ter um cachorro? Valentina olhou para a mãe com esperança. Poderia? Já veremos, respondeu Marina rapidamente, não querendo complicar uma situação já estranha. A casa de Fernando, ou melhor, um palácio, ficava a 1 hora de São Paulo, rodeada de bosques e lagos. Quando a limusine virou da estrada principal para um caminho particular, Valentina apertou o nariz contra o vidro. Mami, é como um castelo de conto de fadas. De fato, parecia um lugar de conto de fadas, mas daquela versão sombria onde a princesa é aprisionada. O edifício era enorme, mas frio, com janelas altas e uma fachada de pedra que parecia mais uma fortaleza do que um lar familiar. Fernando as conduziu para dentro. O interior era tão impressionante quanto opressor. Pisos de mármore, tetos altos, mas tudo em tons de cinza e preto. Não havia rastros de vida, nem objetos pessoais, nem calor. Sua parte da casa fica na ala leste, disse, conduzindo-as por um longo corredor. 2 quartos, banheiro, uma pequena sala. Terão total privacidade. Os quartos eram lindos, mas estéreis como quartos de hotel. Valentina corria entre eles com entusiasmo, mas Marina se sentia como se entrasse em um museu. A cozinheira preparará as refeições, mas se preferirem cozinhar vocês, a cozinha está à sua disposição. Meu escritório fica na ala oeste. Por favor, não entrem. Sem aviso prévio. E onde você dorme? Perguntou Valentina inocentemente. Fernando hesitou. Lá em cima. Bem em cima. Provavelmente não nos veremos com frequência. Depois que ele saiu, Marina sentou-se na cama de seu novo quarto, sentindo-se como uma intrusa em sua própria vida. Valentina entrou, abraçando seu ursinho de pelúcia. Mami, seremos felizes aqui. Marina olhou pela janela os jardins que se estendiam muito além do horizonte. Tudo era perfeito, frio e estranho. Não sei, meu amor, mas estaremos seguras. Naquela noite, enquanto Valentina dormia, Marina caminhou pelos corredores vazios, tentando acostumar-se à ideia de que aquele seria seu lar durante o próximo ano.
Um lar que era lindo, mas que não tinha alma, como seu dono. Entrou no salão, onde na lareira havia fotos emolduradas, os únicos objetos pessoais que havia notado. Fernando criança com um homem mais velho, provavelmente seu avô. Fernando adolescente com um violino. Fernando com uma mulher jovem que devia ser sua mãe, tinha os mesmos olhos azuis. Não consegue dormir? Marina se virou bruscamente. Fernando estava na porta, com roupas de ficar em casa que o faziam parecer mais humano. Sinto muito, eu não quis. Tudo bem, agora esta também é sua casa. Ele se aproximou da lareira, olhando as fotos. Minha mãe desapareceu quando eu tinha 15 anos. Simplesmente, um dia não estava mais. Só deixou uma nota dizendo que precisava se encontrar. Marina não soube o que responder a essa inesperada sinceridade. Sinto muito. Meu avô dizia que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para ficar em um só lugar por muito tempo. Ele a olhou. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Não vou fugir se é isso que o preocupa. Demos um acordo. Sim, um acordo. Algo em sua voz soou estranhamente triste. Boa noite, senhora Camargo. Pela primeira vez naquele dia, ela sorriu. Boa noite, senhor Camargo. A primeira semana na casa de Fernando transcorreu em uma estranha rotina. Marina ia trabalhar na cafeteria, buscava Valentina na escola, e as noites as passavam em sua ala, como se vivessem em um hotel de luxo. Fernando desaparecia ao amanhecer e retornava depois do anoitecer. Às vezes, se cruzavam nos corredores com gentis acenos de cabeça. Valentina foi a primeira a quebrar essa estranha atmosfera. Na sexta-feira à tarde, enquanto Marina preparava a mochila para a escola, a menina escapou do quarto. Quando sua mãe a encontrou, ela estava sentada nas escadas que levavam à ala de Fernando, conversando com ele através do corrimão. E daí, a professora disse que meu desenho de gato parecia um cachorro. Mas eu acho que ela não entende de gatos, porque eu já vi gatos e eles não têm orelhinhas pequenas, contava Valentina animadamente. Fernando estava sentado alguns degraus acima, escutando com uma atenção que surpreendeu Marina. Não parecia entediado nem impaciente. Talvez da próxima vez você desenhe os gatos com orelhas maiores, sugeriu ele. Mas gatos de verdade têm orelhinhas pequenas. Talvez eu desenhe um cachorro com orelhas grandes para a professora entender a diferença. Valentina! Marina se aproximou rapidamente. Sinto muito, não sei como. Valentina, você não pode simplesmente... Não tem problema, interrompeu Fernando. Ela estava aprendendo sobre as diferenças entre gatos e cachorros. Uma conversa muito educativa. Valentina sorriu triunfante. Viu, mami? O senhor Fernando não tem nenhum problema. Naquela noite, enquanto Valentina dormia, Marina foi à cozinha beber água. Fernando estava sentado no balcão da cozinha com seu laptop e uma xícara de café. Sinto muito pela minha filha. Direi a ela para não incomodá-lo. Não incomoda. Ele fechou o laptop. Faz tempo que não falava com alguém com uma abordagem tão direta da vida. Ela tem 7 anos. Para ela, o mundo é simples. Talvez você tenha razão. Fernando pegou outra xícara. Café? Essa foi sua primeira conversa normal, sem advogados, contratos, nem formalidades. Sentaram-se no balcão da cozinha, bebendo café e falando de coisas sem importância. O clima, o talento de Valentina para desenhar, o quão difícil era encontrar bom café por ali. Amanhã temos nossa primeira aparição pública, disse finalmente Fernando. Uma gala beneficente no Teatro Municipal. Haverá imprensa. Marina sentiu o estômago revirar. Não tenho nada apropriado para vestir. A estilista virá amanhã de manhã. Tudo estará resolvido. E como devo me comportar? O que devo dizer? Fernando a olhou com algo que poderia ser compaixão. Seja você mesma. Isso será suficiente. No dia seguinte, a estilista, uma mulher enérgica chamada Simone, transformou o quarto de Marina em um salão de beleza. Trouxe 5 vestidos, sapatos, joias e cosméticos. A senhora Camargo tem uma figura linda, disse, ajudando Marina a vestir um vestido de seda azul marinho.
Essa cor realça seus olhos. Marina não se reconhecia no espelho. A mulher que a olhava parecia elegante, segura, como alguém que havia nascido em um mundo de luxos. Valentina ficará encantada, disse Simone. Sua mamãe parece uma verdadeira princesa. À noite, Fernando a esperava no salão com um smoking que realçava sua alta figura. Ao vê-la, algo que não pôde decifrar cruzou seu rosto. Você está linda, disse, e em sua voz, pela primeira vez, ela ouviu algo diferente de um tom oficial. Valentina saiu da cozinha com um pedaço de bolo, parando no meio do caminho. Mami, você parece uma rainha. Correu em direção a ela. Pode ser rainha para sempre? Na ópera, Marina se sentiu como em um conto de fadas, mas não totalmente agradável. Por toda parte brilhavam os flashes, os repórteres faziam perguntas, as mulheres elegantes a olhavam de soslaio. Fernando a tomou pela mão, guiando-a entre a multidão com a confiança de alguém que se sentia em casa. Essa é minha esposa. Marina! Ele a apresentava a vários homens de negócios, e ela sorria e tentava parecer natural. Há quanto tempo se conhecem? Perguntou a esposa de um dos investidores. Vários meses, respondeu Fernando com suavidade. Marina soube manter nossa vida privada longe da mídia. Mas a verdadeira prova chegou quando uma elegante loira com um vestido vermelho se aproximou delas. Fernando, querido, ela o beijou em ambas as bochechas. E esta deve ser a famosa esposa misteriosa. Marina sentiu o corpo de Fernando enrijecer. Isabela, disse ele com frieza. Marina, ela é Isabela Valença. Marina a reconheceu imediatamente. Era a mulher das fotos na internet. Sua ex-noiva. Um prazer conhecê-la, disse Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. Fernando tem sorte. Mas me diga, como você conseguiu convencê-lo a se casar? Eu tentei por 2 anos. Isabela, advertiu Fernando. É só curiosidade feminina, querido. Afinal, fiquei no meio dos preparativos do casamento, então tenho o direito de saber que feitiço você lançou sobre meu ex-noivo. Marina sentiu como todos ao seu redor escutavam a conversa. Era uma armadilha. Talvez ele simplesmente tenha encontrado algo que antes não tinha, respondeu com calma. Uma razão para ficar. Isabela levantou as sobrancelhas, mas antes que pudesse responder, Fernando a interrompeu. Com licença, mas prometemos dançar. Ele conduziu Marina à pista de dança e ela sentiu o coração bater como louco. Sinto muito por isso, disse ele em voz baixa enquanto começavam a dançar. Isabela pode ser complicada. O que aconteceu? Por que você não apareceu no casamento? Fernando não respondeu imediatamente. Eles dançaram em silêncio e ela sentiu as mãos dele em suas costas. O aroma dele, sutil, masculino, completamente diferente de sua pessoa fria. Porque entendi que me casaria com ela pelas razões erradas. E que ela se casaria comigo por razões ainda piores. E comigo? Ele a olhou e por um momento pareceu que diria algo importante. Mas a música terminou e o momento passou. Com você é honesto, disse finalmente. No caminho para casa, viajaram em silêncio. Marina olhava pela janela as luzes que passavam, sentindo que algo havia mudado entre eles naquela noite. Não sabia o que, mas aquela dança, aquele momento de sinceridade, havia feito com que Fernando deixasse de ser apenas um sócio de negócios para ela. E isso a assustou mais do que qualquer outra coisa. Nas semanas seguintes, a vida na casa de Fernando adquiriu um ritmo estranho. Valentina, com a franqueza infantil, continuou suas missões exploratórias. E Fernando, para a surpresa de Marina, não apenas as tolerava, mas parecia intrigado por elas. Certa tarde, Marina os encontrou na biblioteca. Valentina estava sentada no chão, rodeada de grandes livros de arquitetura, e Fernando lhe explicava como as pontes eram construídas. Mas por que elas não caem? Perguntou Valentina, apontando para uma foto da ponte Golden Gate. Porque os engenheiros calculam as forças que agem sobre elas. É como
Ele buscou uma comparação adequada, como quando você constrói uma torre de blocos. Você tem que saber onde colocar cada bloco para que a torre não desmorone. Ah, como minha torre de Lego, mas essa sim desmoronou. Talvez da próxima vez eu te ajude a construí-la, disse ele, e Marina parou na porta, surpresa com a naturalidade de sua voz. Sério? Valentina deu um pulo. Mami, o senhor Fernando vai me ajudar a construir a maior torre do mundo. Fernando levantou os olhos e encontrou os de Marina. Por um momento pareceu envergonhado, como se só agora se desse conta do que havia prometido. Se a mamãe permitir, acrescentou rapidamente. A mamãe sempre permite coisas interessantes, anunciou Valentina com confiança. Naquela noite, enquanto Valentina dormia, Marina bateu na porta do escritório de Fernando. Ela o encontrou em sua mesa, mas desta vez ele não olhava para a tela do laptop, e sim para os pequenos desenhos que Valentina lhe deixava na porta a cada manhã. Desculpe incomodar. Não incomoda. Ele largou os desenhos. Precisava de algo? Queria agradecer. Por como você trata a Valentina. Sei que não fazia parte do acordo. Fernando deu de ombros. Ela é revigorante. Faz tempo que não conhecia alguém que fizesse tantas perguntas. Ela tem uma natureza curiosa. O pai dela também era assim. Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa. Ele queria saber como tudo funcionava. O que aconteceu com ele? Posso perguntar. Ele foi embora quando Valentina tinha 3 anos. Disse que não estava pronto para a responsabilidade. Que precisava se encontrar. Ela sorriu amargamente. Aparentemente, ele se encontrou com uma colega de trabalho na Alemanha. Sinto muito. Não sinta. Valentina agora tem uma vida melhor do que teria com ele. Ela olhou para os desenhos na mesa dele. Ela gosta de você. É fácil gostar dela. Houve um silêncio, mas não foi um silêncio incômodo. Pela primeira vez desde o casamento, estavam sentados juntos sem tensão, sem a consciência de câmeras ou contratos. Fernando, disse finalmente, usando seu nome sem o senhor pela primeira vez. Posso te perguntar sobre sua mãe? Sobre o que você disse naquela noite? O rosto dele se fechou imediatamente. Isso é passado, mas ainda te dói. Não gosto de falar de coisas que não posso mudar. Às vezes falar ajuda. Não muda os fatos, mas os torna mais leves. Fernando permaneceu em silêncio por muito tempo, olhando para as mãos. Ela era musicista, uma musicista brilhante. Tocava violino na filarmônica, mas sua verdadeira paixão era a composição. Morávamos nesta casa, mas para ela era como uma gaiola de ouro. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Meu avô cuidou de nós. Era bom, mas exigente. Esperava que eu fosse o herdeiro do império familiar. Minha mãe queria algo diferente para si mesma, para nós. E ela foi embora. Um dia voltei da escola e ela não estava. Deixou uma nota dizendo que precisava encontrar sua música antes que fosse tarde demais. Que algum dia eu entenderia. Ele levantou os olhos. Nunca a entendi. Talvez ela fosse como Valentina. Precisava de respostas para perguntas que ninguém podia dar. Ou talvez fosse uma egoísta que escolheu seus sonhos, acima de suas obrigações. Ou talvez uma coisa não excluía a outra. Fernando a olhou com surpresa. Como? Talvez ela te amasse o suficiente para se permitir ir, em vez de ficar e se amargurar. Talvez soubesse que, ao ficar, destruiria a ambos. Essa é uma forma muito suave de justificar o abandono de um filho. Não é uma justificativa. É uma tentativa de entender. Marina se levantou. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins por boas razões. Isso não as justifica, mas as torna mais humanas. Depois que ela saiu, Fernando ficou sentado na escuridão de seu escritório por muito tempo, pensando nas palavras de Marina. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, ele foi a um quarto que não abria desde os 15 anos, o estúdio de sua mãe. O violino ainda estava na mesa, coberto de pó. As partituras na estante, uma composição inacabada intitulada Para Fernando. Perto da janela havia uma cadeira de onde sua mãe gostava de olhar o jardim.
Ele sentou-se naquela cadeira e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir a dor pela mulher que o havia abandonado. Enquanto isso, na cafeteria, Marina notou que algo também estava mudando em sua vida profissional. Desde que seu nome apareceu na mídia como a esposa do magnata da tecnologia, a cafeteria começou a atrair novos clientes. As pessoas vinham por curiosidade, mas ficavam pelo café e pelo ambiente. Isso é uma loucura, disse Renata, observando a fila em frente ao local. Na semana passada veio uma jornalista da Vogue Brasil para escrever um artigo sobre lugares autênticos que a elite dos negócios adora. É ridículo. Nada mudou. Tudo mudou, Marina. Você mudou. De fato, algo havia mudado. Marina se sentia mais segura, mais tranquila. O estresse financeiro que a havia acompanhado por anos havia desaparecido. Valentina estava feliz. Seu tratamento avançava sem problemas e a casa começava a parecer um lar. Mas a maior mudança era que, quando voltava à noite, esperava o momento de encontrar Fernando no corredor, na cozinha, na biblioteca. Essas breves conversas que se tornavam mais longas. A forma como ele olhava para Valentina quando pensava que ninguém o via. Uma noite, ela voltou mais cedo e ouviu o som de um violino vindo do primeiro andar. A melodia era triste, linda, cheia de anseio. Ela subiu as escadas e encontrou a porta entreaberta de um quarto que não havia visto antes. Fernando estava de pé junto à janela, tocando o violino de sua mãe. Tinha os olhos fechados, todo o corpo entregue à música. Naquele momento, ele não parecia um empresário frio. Parecia um menino que ainda esperava o retorno de sua mãe. Quando terminou, não abriu os olhos imediatamente. Estava me escutando, disse em voz baixa. Sinto muito. Era lindo. É a composição dela. Ela nunca a terminou. Talvez não estivesse terminada, porque era sobre o futuro. Sobre você. Fernando abriu os olhos e a olhou. Talvez você possa terminá-la, acrescentou Marina. Do seu jeito. E naquele momento, de pé no quarto cheio de lembranças, ambos sentiram que algo entre eles mudava. Algo que não estava previsto em nenhum contrato. Novembro trouxe as primeiras chuvas e visitas inesperadas. Marina acabara de voltar com Valentina da escola, quando na entrada da casa notou uma mulher desconhecida em cadeira de rodas. Jovem, com o cabelo loiro e um sorriso enérgico, falava ao telefone gesticulando animadamente. Sim, Fernando, já cheguei. Não preciso de ajuda. Sim, tenho a chave. Não quebrei nada no caminho, dizia com um tom divertido. Quando viu Marina e Valentina, acenou com a mão. Tenho que desligar. Acabei de conhecer sua esposa misteriosa. Valentina escondeu-se atrás de Marina, observando a cadeira de rodas com fascinação misturada com timidez. Olá, sou Andréia, a irmã de Fernando. E vocês devem ser Marina e Valentina. Ela se aproximou com uma facilidade que sugeria anos de prática. Fernando me falou de vocês. Te falou? Marina não conseguiu esconder sua surpresa. Assim, principalmente de Valentina. Pelo visto, ela desenha gatos que parecem cachorros e faz perguntas sobre engenharia de pontes. Andréia sorriu para Valentina. Posso ver um de seus desenhos? Fernando diz que você é muito talentosa. Valentina saiu de trás de sua mãe, intrigada. Ele realmente falou de mim? Por meia hora em nossa última conversa. O que é um recorde, porque normalmente ele só fala de negócios. Fernando apareceu na porta, com uma expressão de nervosismo e alívio ao mesmo tempo. Andréia, eu te disse para ligar antes de vir. E eu te disse que isso é chato. Andréia se aproximou do irmão e o abraçou de sua cadeira. Além disso, queria conhecer sua esposa antes que você pudesse alertá-la sobre mim. Alertá-la? Marina levantou as sobrancelhas. Andréia tem uma abordagem especial em relação à diplomacia, explicou Fernando com um suspiro. Acho que a vida é muito curta para formalidades, respondeu Andréia alegremente. Valentina, quer ver como funciona a minha cadeira? Ela tem um motor elétrico. Valentina assentiu com entusiasmo e sua timidez desapareceu imediatamente. Durante os dias seguintes, Andréia transformou a tranquila casa em um centro de atividade.
Jogava xadrez com Valentina, perdendo estrepitosamente. Contava histórias da infância de Fernando que faziam Marina vê-lo sob uma luz completamente nova. Quando ele tinha 16 anos, decidiu que seria anarquista, contava a Andréa uma noite, enquanto estavam sentados no salão junto à lareira. Tingiu o cabelo de preto, só usava roupas pretas e ouvia death metal. O avô ficou horrorizado. Isso não é verdade, protestou Fernando, mas seu sorriso sugeria o contrário. E você se lembra quando tentou me ensinar a andar de bicicleta depois que perdi a perna? Você estava mais assustado do que eu. A atmosfera no quarto mudou de repente. Valentina, que estava sentada no tapete com quebra-cabeças, levantou a cabeça. O que aconteceu com sua perna? Perguntou com a franqueza infantil. Valentina, começou Marina, mas Andréa a acalmou com um gesto. Está tudo bem. Tive um acidente automobilístico quando tinha 18 anos. Carro, bicicleta, não a melhor combinação. Ela disse com leveza, mas Marina notou como Fernando apertava as mãos. Mas graças a isso aprendi muitas coisas. Por exemplo, que a vida é muito valiosa para ser desperdiçada com medo. E dói? Perguntou Valentina aproximando-se. Às vezes. Mas sabe de uma coisa? Minha prótese tem um compartimento secreto para doces. Andréa abriu uma pequena tampa em sua prótese de perna, tirando pequenos doces. Quer? Valentina estava encantada. É a coisa mais legal que já vi. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Saiu à cozinha para beber água e encontrou Fernando lá, de pé, junto à janela, com uma xícara nas mãos. Não dorme? Perguntou em voz baixa. Andréa sempre foi assim. Vem e me lembra coisas que preferiria esquecer. O acidente? Fernando assentiu. Foi minha culpa. Ela ia a um show com as amigas, mas o carro delas quebrou. Ela me pediu para levá-la, mas eu tinha uma reunião de negócios importante. Eu disse a ela para ir de ônibus ou de bicicleta. Fernando, se eu a tivesse levado, nada disso teria acontecido. Por 5 anos ela não pôde andar. Passou por dezenas de operações. E eu? Ele se interrompeu. Você se sente responsável por todos que vão embora ou sofrem, não é? Marina se aproximou. Pela sua mãe, pela Andréa, pela Isabela. Talvez seja porque eu sempre escolho a opção errada. Ou talvez seja porque você não pode controlar tudo. Às vezes as pessoas vão embora, às vezes se machucam, às vezes tomam suas próprias decisões que têm consequências. Isso não significa que seja sua culpa. Fernando a olhou de uma maneira que lhe fez sentir um estranho calor no peito. De onde você tira tanta sabedoria? De uma mãe que por anos se culpou por tudo de ruim que aconteceu a Valentina. Até que um dia, sua filha me perguntou por que eu estava tão triste se ela era feliz. Houve um silêncio, mas diferente dos anteriores. Mais quente, mais próximo. Marina, disse Fernando em voz baixa, e algo na forma como pronunciou seu nome fez o coração dela bater mais rápido. Sim? Nada, apenas obrigado. No dia seguinte, Andréa anunciou que os levaria a todos para um passeio pelo centro histórico de São Paulo. Fernando não vai a lugares normais há anos, declarou. É hora de mostrar a ele como as pessoas comuns vivem. Passaram o dia no centro histórico, comendo sorvete apesar do clima fresco, ouvindo os músicos de rua, vendo Valentina alimentar os pombos. Fernando parecia relaxado, como se pela primeira vez em anos não pensasse em negócios. Sabe? Disse Andréa a Marina enquanto os homens ficavam para trás. Observando um show de ilusionista de rua, nunca tinha visto Fernando assim, tranquilo. Como? Feliz, verdadeiramente feliz. Andréa parou sua cadeira e olhou para Marina seriamente. Independentemente de como seu casamento começou, o que há entre vocês agora é real. Marina sentiu um rubor no rosto. É complicado. As melhores coisas sempre são complicadas. Andréa sorriu. Mas eu vejo como ele te olha. E vejo como você o olha quando pensa que ninguém te vê. Naquela noite, depois do jantar e de uma longa conversa junto à lareira, Andréa decidiu retornar a Curitiba no dia seguinte. Mas voltarei para o Natal, prometeu a Valentina.
E talvez então eu já tenha uma surpresa para você. Enquanto ia embora, ela se aproximou da janela do carro e sussurrou para Marina: cuide dele. Durante a maior parte da vida, ele pensou que estava sozinho. Naquela noite, Marina deitou-se pensando nas palavras de Andréia, em como Fernando tocava violino, em como escutava as histórias de Valentina, em como seu rosto mudava quando ele ria das piadas de sua irmã. E então, pensou no contrato, ao qual restavam 5 meses. No que aconteceria depois, em se ela gostaria que terminasse. E pela primeira vez, desde o casamento, ela sentiu medo, não do que viria, mas de que talvez já não quisesse que tudo fosse apenas uma farsa. Dezembro trouxe não apenas neve, mas também desafios inesperados. Marina descobriu por acaso, voltando cedo da cafeteria, ouviu a conversa telefônica de Fernando em seu escritório. Não, Souza, não me interessa o que ela diz à imprensa. Isabela pode afirmar o que quiser. Como assim? Problemas com os contratos? Do que você está falando? Marina parou no corredor, sem querer ouvir escondida. Mas o tom de voz de Fernando era tão alarmante que ela não pôde ir embora. Revise todos os acordos que assinamos no ano passado. Se alguém está tentando sabotá-los... Sim, sei da reunião com o Grupo Atlântica. Não sei de onde tiraram informação interna. Quando a conversa terminou, Marina bateu na porta. Tudo bem? Perguntou entrando no escritório. Fernando estava sentado atrás da mesa, massageando as têmporas. Parecia exausto. Problemas na empresa. Nada grave. Fernando, ela sentou-se em frente a ele. Nos últimos meses aprendi a reconhecer quando você mente. O que está acontecendo realmente? Por um momento pareceu que ele não responderia. Depois suspirou pesadamente. Isabela. Agora ela trabalha como consultora para várias empresas que tentam ficar com nossos contratos. Conhece nossos procedimentos, nossos pontos fracos e aparentemente quer me fazer muito mal. É porque você a deixou antes do casamento? Provavelmente. Mas não é apenas vingança. O Grupo Atlântica oferece bastante dinheiro a ela por informações. Marina sentiu uma estranha mistura de raiva e inquietude. O que você pode fazer? Lutar. Mostrar aos investidores que somos uma empresa estável com boa direção. Por isso, ele hesitou. Teremos que aparecer mais vezes como casal. Mais galas, mais reuniões oficiais. As pessoas precisam acreditar que tem uma vida pessoal estável. Claro. Marina assentiu, mas sentiu uma estranha tristeza. Nas últimas semanas, quase havia esquecido que a relação deles era uma farsa. O que você precisar. Naquela noite, durante o jantar, Valentina anunciou suas próprias notícias importantes. Na escola, faremos uma apresentação de Natal. E eu serei um anjo. Ela saltou em sua cadeira. Mas precisam de pais para ajudar com as fantasias. Mami, você vem? Claro, meu amor. E o senhor Fernando também pode vir? Marina e Fernando se olharam com incerteza. Não sei se o senhor Fernando terá tempo. Começou Marina. Eu gostaria de ir, interrompeu Fernando em voz baixa. Se for possível. Valentina gritou de alegria. Terei 2 pais na apresentação, como as outras crianças. As palavras de Valentina impactaram Marina mais do que ela esperava. Por anos ela havia sido tudo para sua filha. Mãe, pai, a única pessoa em quem podia confiar. E agora Valentina tinha outra pessoa, alguém que escutava suas histórias da escola, que a ajudava com suas tarefas de matemática, que a havia ensinado a jogar xadrez. A apresentação foi realizada 1 semana depois. Marina sentou-se na primeira fila ao lado de Fernando, observando como Valentina, com um vestido branco e asas brilhantes, recitava suas falas com emoção. Quando a menina os cumprimentou do palco, Fernando retribuiu o cumprimento com um sorriso que o fazia parecer anos mais jovem. Ela é muito talentosa, sussurrou. Sim, tem uma personalidade forte. Da mãe dela. Marina o olhou surpresa, mas não conseguiu responder, porque a peça terminou e Valentina correu em direção a eles. Vocês viram? Eu fui bem? Acharam que eu era um anjo de verdade? O anjo mais lindo que já vi, disse Fernando. E Valentina o abraçou espontaneamente.
Por um momento, os três ficaram assim, e qualquer um que os visse pensaria que eram uma família de verdade. Depois da apresentação, eles foram tomar sorvete, apesar de estar nevando lá fora. Valentina falava sem parar de seus colegas, de seus professores, de seus planos para as férias. Quando finalmente se cansou de falar, ela adormeceu no carro a caminho de casa. Eu a levarei para a cama, disse Fernando em voz baixa quando chegaram. Marina observou como ele a pegava delicadamente nos braços, como a subia com cuidado pelas escadas, como a cobria com a colcha em seu quarto. Naquele momento, ela compreendeu algo que a aterrorizou profundamente. Ela o amava. Amava a forma como ele escutava Valentina, como tocava violino para ela, como aprendia a ser paciente com as perguntas das crianças. Amava sua solidão, suas tentativas de compreender o mundo além dos negócios, sua sensibilidade oculta. E isso era um desastre. No dia seguinte, chegou uma carta do tribunal. Marina a abriu no café da manhã, quando Fernando já estava no trabalho e Valentina na escola. Era uma notificação de processo. Luiz, o ex-marido de Marina, reivindicava o direito de guarda de Valentina. Alegava que sua situação financeira havia melhorado significativamente e que podia proporcionar à filha uma vida melhor. Pior ainda, seu advogado argumentava que o casamento por contrato com um estranho colocava a menina em uma situação perigosa. Marina leu a carta com crescente horror. Luiz não havia contratado Valentina em 4 anos. Não havia pago pensão alimentícia, não se lembrava de seus aniversários. E agora, de repente, ele queria ser pai? Quando Fernando retornou à noite, ele a encontrou na cozinha com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Ela lhe entregou a carta. Observou como seu rosto ficava cada vez mais sério ao lê-la. É por causa do nosso casamento, disse ela. Alguém falou a ele do contrato. Provavelmente Isabela. Não podemos saber com certeza, mas é lógico. Minha vida privada se tornou pública por essa relação. E agora alguém está usando isso contra mim. Sua voz tremeu. Fernando, ele não pode tirar Valentina de mim. Ela nem se lembra dele. Fernando sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em meses, tocou a mão dela com um gesto que não fazia parte de nenhuma aparição pública. Não permitirei isso. Esta não é sua batalha. Sim, é. Ele a olhou intensamente. Valentina é. Vocês duas são... Ele se interrompeu, como buscando as palavras adequadas. Não permitirei que as machuquem. Naquela noite, Marina ficou sem dormir, ouvindo Fernando caminhar por seu quarto lá em cima. Às 3 da manhã, ouviu os suaves sons de um violino. Uma melodia triste que expressava tudo o que não podiam dizer um ao outro. No dia seguinte, Fernando desapareceu o dia todo. Voltou à noite com uma pilha de documentos e determinação nos olhos. Contratei o melhor advogado de família do país, disse, e encontrei informações sobre seu ex-marido. A situação financeira melhorada dele se baseia em investimentos duvidosos. E sua nova parceira tem antecedentes criminais relacionados a drogas. Fernando... Além disso, continuou, sem permitir que ela interrompesse, nosso advogado acredita que nosso casamento pode ser uma vantagem, não um inconveniente. Um lar estável, renda, Valentina está feliz e saudável. Mas não é um casamento real. Fernando parou e a olhou. E tem que ser. A pergunta pairou entre eles como uma carga elétrica não descarregada. Nenhum dos dois estava preparado para a resposta. As férias de Natal prometiam ser tranquilas, mas se tornaram um campo de batalha. André chegou como prometido desta vez com seu noivo. Um homem alto e tranquilo chamado Gael, que desde o primeiro momento quis Valentina e tratava a prótese de Andréia como uma parte natural dela. Marina tentava manter a normalidade para Valentina, mas o estresse do iminente julgamento era evidente. Valentina notou que sua mãe costumava estar pensativa e que Fernando trabalhava ainda mais do que o habitual. O senhor Fernando estará conosco no Natal,
Perguntou Valentina no terceiro dia da estadia de Andréia, enquanto decoravam a árvore. Claro que sim, respondeu Andréia, antes que Marina pudesse dizer qualquer coisa. Esta é a casa dele, e vocês são a família dele. A palavra família provocou um nó no estômago de Marina. À noite, quando Valentina dormia e Andréia e Gael saíram para passear, Marina encontrou Fernando em seu escritório. Ele não estava trabalhando. Estava sentado em frente à janela segurando um documento. Incomodo? Não, ele largou o papel. Eu estava pensando em algumas coisas. Que coisas? Fernando levantou-se e se aproximou dela. Ele segurava na mão um documento que Marina reconheceu como seu acordo matrimonial. Marina, este processo muda tudo. O coração dela acelerou. Em que sentido? Se quisermos ganhar, se quisermos convencer o tribunal de que Valentina tem um lar estável, não podemos permitir ambiguidades. Nosso advogado acredita que deveríamos nos apresentar como um casamento real. O que isso significa? Significa que acabou o lance dos quartos separados. Acabou o lance de fingir apenas em público. Durante o período do processo, teríamos que, ele hesitou, viver como um casal de verdade. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Fernando, sei que isso não fazia parte do acordo. Sei que complica tudo. Ele caminhou pelo quarto como se não pudesse ficar parado. Mas Valentina é o mais importante. E o pai dela buscará qualquer oportunidade para demonstrar que vivemos em um relacionamento falso. Marina sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Por um lado, a possibilidade de estar perto de Fernando, a possibilidade de que sua falsa proximidade se tornasse real. Por outro, a perspectiva de que, quando o processo terminasse, teria que voltar a fingir que não havia nada entre eles. E depois? Perguntou em voz baixa. Quando o processo terminar? Quando tivermos a certeza de que Valentina ficará comigo? Fernando parou e a olhou. Não sei. Sua honestidade foi ao mesmo tempo dolorosa e atraente. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, mas Marina... Ele se aproximou tão perto que ela pôde sentir o cheiro dele. Quero que saiba que isso não é apenas pelo processo. É por nós. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, saiu à cozinha e encontrou Andréia, que bebia chá e lia um livro. Não consegue dormir? Perguntou Andréia. Penso demais. No Fernando? Marina sentou-se em frente a ela. Em tudo. Em Valentina, no processo, no que acontece entre nós. E o que acontece entre vocês? Não sei. Supunha-se que seria simples. Um acordo de negócios. E agora, ela se interrompeu. Agora é complicado, porque você se apaixonou por ele. Não foi uma pergunta. Percebe-se tanto assim? Andréia sorriu docemente. Só para alguém que os conhece a ambos. Fernando também mudou. Está mais caloroso. Mais humano. Mas e se for apenas a situação? E se quando o processo terminar e o contrato expirar, ele voltar a ser o empresário frio? E se não voltar? Andréia inclinou-se sobre a mesa e tocou a mão de Marina. Às vezes, o maior risco é não arriscar-se em absoluto. No dia seguinte, chegou outra má notícia. Fernando recebeu uma ligação de seu advogado. Isabela estava preparando um artigo para um tabloide em que revelaria a verdade sobre o casamento por contrato do magnata da tecnologia. Quando será publicado? Perguntou Marina. Em 1 semana. Justo antes de nossa primeira audiência judicial. Não é coincidência, não. Ela e seu ex-marido claramente estão colaborando. Andréia, que escutava a conversa, de repente se endireitou. Então, deem a ela algo real para descrever. A que se refere? Perguntou Fernando. Se ela quer escrever sobre o casamento de vocês, que o faça. Mas que escreva sobre um casamento que vê uma família feliz. Organizem uma festa de Ano Novo. Convidem a todos, sócios de negócios, amigos, mídia. Mostrem a todos que você é um marido e pai feliz. Andréia, isso é uma loucura, protestou Marina. É genial, corrigiu Fernando. Se mostrarmos ao mundo um casamento feliz, é isso que verão. E o artigo de Isabela parecerá a vingança de uma ex-noiva.
3 dias depois, a casa se transformou em um centro de preparativos. Chegaram decoradores, o serviço de buffet, um grupo musical. Valentina estava encantada com toda a agitação, ajudando a escolher as flores e tentando convencer a todos de que deveria tocar sua flauta na festa. Na noite antes da festa, Marina parou em frente ao espelho de seu quarto, vestida com um vestido prateado que a estilista havia escolhido. Ela parecia linda, mas se sentia como uma atriz se preparando para o papel mais importante de sua vida. Fernando bateu na porta. "Posso entrar?" Quando ela se virou, ele prendeu a respiração por um momento. "Você está deslumbrante." "Obrigada." Ela o olhou de soslaio, elegante, bonito, absolutamente seguro de si. "Está pronto para o espetáculo?" "Marina." Ele se aproximou e lhe tomou as mãos. "Isso não precisa ser um espetáculo. Não para mim." Ela o olhou nos olhos e viu ali algo que fez seu coração bater mais rápido. Sinceridade, anseio, algo que parecia amor. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que os últimos meses foram os melhores da minha vida. Não pelos negócios, não pelo dinheiro. Por você e por Valentina. Por me sentir pela primeira vez em casa." Marina sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. "Fernando, você não precisa dizer nada. Apenas que saiba que o que há entre nós é real. Pelo menos para mim." Ele a beijou suavemente na testa e saiu, deixando-a com o coração palpitante e a consciência de que naquela noite tudo mudaria de uma forma ou de outra. A festa de Ano Novo foi perfeita, perfeita demais. A casa brilhava com a luz das velas e os enfeites. Os convidados em elegantes trajes sorviam champanhe e o grupo musical tocava delicadas melodias. Marina e Fernando se moviam pelo salão como atores experientes, sorrindo, conversando com os convidados, de mãos dadas nos momentos oportunos. Valentina, com um vestido branco e fitas brilhantes, foi a estrela da noite. Contava a todos sobre sua escola, como Fernando a ensinava a jogar xadrez, seus planos para as férias. Qualquer um que a escutasse não duvidaria que era uma criança feliz de uma família amorosa. Isabela apareceu às 9, elegante como sempre, mas com algo frio em seus olhos. Foi diretamente para Marina e Fernando, que falavam com um grupo de investidores. "Fernando, querido, que festa encantadora." Seu sorriso era afiado como uma navalha. "E você, Marina? Parece uma esposa muito feliz." "Obrigada", respondeu Marina com calma. "Ficamos felizes que você pôde vir." "Oh, eu não podia perder. Afinal, é tão raro ter a oportunidade de observar o amor verdadeiro." A forma como ela disse verdadeiro sugeria algo completamente oposto. Fernando envolveu Marina com o braço em um gesto protetor. "Isabela, espero que se divirta maravilhosamente. De fato, hoje estive conversando com muita gente interessante. Por exemplo, com o Sr. Carvalho do tabloide." "Ah, mas isso é segredo profissional." Nesse momento, um homem alto e de cabelo escuro se juntou ao grupo. Marina o reconheceu imediatamente, embora não o tivesse visto em 4 anos. Luiz, seu ex-marido, o pai de Valentina. "Marina," ele inclinou a cabeça. "Fernando, obrigado pelo convite." "Não enviamos um convite a você," disse Fernando com frieza. "Ele veio comigo," explicou Isabela com um doce sorriso. "Pensei que ele deveria ver em que ambiente sua filha está crescendo." Marina sentiu o sangue gelar. "Luiz, este não é o lugar." "Pelo contrário," ele a interrompeu. "Este é o lugar perfeito. Todas essas pessoas, toda essa opulência, Valentina realmente pertence aqui? São esses os valores que você quer incutir nela?" As outras conversas começaram a diminuir. As pessoas notaram a tensão e começaram a olhar fixamente. "Valentina pertence à mãe dela", disse Fernando com firmeza, "com a família que a ama." "Ah, a família." Luiz olhou ao redor. "Toda essa farsa é família? Um acordo de negócios é família?" O silêncio no salão se fez absoluto. Todos os convidados observavam a cena como uma peça de teatro. "Não sei do que você está falando", respondeu Marina, mas sua voz tremia.
Falo do contrato, disse Luísa em voz alta, para que todos ouvissem. De que o casamento de vocês é um acordo em papel, de que vivem em quartos separados, de que nem se conhecem. Isabela estava de lado, com um sorriso triunfante, claramente desfrutando da agitação. Nesse momento, Valentina saiu correndo da cozinha, tendo ouvido as vozes altas. Parou ao ver Luiz. Quem é ele, mami? Luiz se ajoelhou. Olá, Valentina. Eu sou seu pai. O rosto de Valentina se desfigurou pela confusão. Mas eu não tenho pai. Tenho minha mamãe e o senhor Fernando. Valentina. Começou Marina, mas Luiz já continuava falando. Mas você tem pai sim, meu amor. E quero que você viva comigo. Em uma casa de verdade, com uma família de verdade. Não quero... Valentina se escondeu atrás de Marina. Eu quero ficar com minha mamãe e o senhor Fernando. Esta é minha casa. Esta não é uma família de verdade, Valentina, disse Luiz. Eles só estão fingindo. Marina sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Tudo estava desmoronando. Meses de construir confiança, proximidade, felicidade, tudo desvanecia diante de seus olhos. Valentina começou a chorar. Não estamos fingindo. Nós nos amamos. Não é, mami? Não é, papai Fernando. A palavra papai atingiu Fernando como um raio. Ele olhou para a menina chorando, para Marina com o coração partido, para a multidão de curiosos esperando sua resposta. Valentina, disse em voz baixa, ajoelhando-se junto a ela. Às vezes os adultos fazem coisas que são complicadas. Essa não foi a resposta que ela esperava. O choro dela ficou mais forte. Você vê? Disse Luiz triunfantemente. Nem ele pode fingir diante da própria filha. Marina pegou Valentina nos braços. Acabou, disse olhando para Fernando com dor e decepção. Acabou o espetáculo. Saiu do salão, levando a chorosa Valentina, deixando para trás a agitação, a multidão curiosa e Fernando, que permanecia de pé entre os escombros de sua vida em comum. Os dias seguintes transcorreram em um doloroso silêncio. Marina levou Valentina para um hotel no centro de São Paulo, incapaz de suportar a ideia de retornar à casa de Fernando. Valentina estava calada, triste, sem entender ainda por que sua vida havia desmoronado de repente. Mami, por que não moramos mais com o senhor Fernando? Perguntava a cada noite antes de dormir. É complicado, meu amor, respondia Marina, repetindo as palavras que Fernando havia dito naquela terrível noite. Palavras que destruíram tudo. Renata vinha todos os dias, trazendo comida e tentando consolar a amiga. Talvez você devesse falar com ele, sugeriu. Talvez ele possa explicar. O que ele vai explicar? Interrompeu Marina com amargura. Que ele tinha razão, que tudo era complicado. E o negócio dele era mais importante do que os sentimentos de uma criança pequena. Fernando ligou várias vezes ao dia, mas Marina não atendia. Enviava mensagens que ela deletava sem ler. Tentou ir ao hotel, mas a recepção tinha instruções para não deixá-lo passar. Enquanto isso, o caso judicial acelerava. Luiz, após o escândalo público, sentia-se seguro. Seu advogado argumentava que o casamento de Marina era uma fraude e que ela mesma havia mostrado falta de juízo ao expor a criança a uma situação instável. No terceiro dia após a festa, Andrea apareceu no hotel. Marina não esperava sua visita. Podemos conversar? Perguntou sentada em sua cadeira de rodas no lobby do hotel. Marina aceitou com relutância. Valentina ficou com Renata, então puderam conversar abertamente. Ele está muito afetado, disse Andrea sem rodeios. Fico feliz por ele. Marina, sei que você está ferida, mas você precisa entender o que eu tenho que entender. Interrompeu Marina. Que quando ele realmente era necessário, quando Valentina precisava da confirmação de que éramos uma família, ele recuou. Ele estava aterrorizado. Toda a vida dele ensinaram que os sentimentos são uma fraqueza, que os negócios são a única coisa que importa. E então vocês chegaram e tudo mudou, mas não o suficiente para nos defender. Andréa suspirou. Depois daquela festa, ele se trancou no escritório.
Não sai, não come, só toca o violino da mãe. As mesmas melodias tristes, repetidamente. Esse não é meu problema. Valentina pergunta por ele. Marina ficou em silêncio, mas a resposta era visível em seu rosto. Ele também pergunta por ela. Todas as manhãs, ele verifica se ela ainda gosta de desenhar gatos, se ela se lembra dos inaladores dela, se... Andréia, basta. Marina sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. É tarde demais. Não posso confiar nele novamente. E Valentina, ela também se machucou. Às vezes, as pessoas cometem erros não porque não se importam, mas porque se importam demais e não sabem como demonstrar. Depois que Andréia foi embora, Marina ficou muito tempo no quarto do hotel, olhando pela janela à cidade. Seu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Verifique seu e-mail. F. Na recepção, a esperava um envelope sem endereço do remetente. Dentro havia uma chave e um cartão com um endereço. Ela reconheceu a caligrafia de Fernando. O endereço levava até um pequeno apartamento no centro histórico de São Paulo. Quando abriu a porta com a chave, encontrou um espaço que alguém havia decorado pensando nela e em Valentina. Na sala havia flores, exatamente as que ela gostava. Na mesa, livros de arquitetura para crianças. Na cozinha, na geladeira, penduravam os desenhos de Valentina, os mesmos que ela deixava todos os dias na porta do escritório de Fernando. Sobre a mesa, havia um porta-retratos com uma foto da apresentação escolar. Ela, Fernando e Valentina depois do espetáculo, parecendo uma família de verdade. Ao lado, uma carta. Marina, não tento te convencer a voltar. Não tento me justificar. Naquela noite, falhei com vocês duas, quando mais precisavam de mim. Este apartamento eu comprei há 1 mês. Pensei que talvez fosse um lugar onde poderíamos ser uma verdadeira família, sem contratos, sem papéis a serem interpretados. Um lugar só para nós. Fui um covarde. Toda a minha vida aprendi a me proteger da dor, mas não aprendi a proteger as pessoas que amo. E as amo, as duas, mais do que pensei ser possível. Sei que Valentina pergunta por mim. Diga a ela que sinto muita falta dela, que os desenhos dela ainda estão pendurados no meu escritório, que toda manhã eu verifico se o sol saiu, porque ela dizia que o sol sempre nasce para as pessoas que se amam. A chave é sua, o apartamento também, independentemente do que você decidir sobre nós. Com amor, Fernando PS. No quarto de Valentina, há uma surpresa. Uma vez, ela me disse que sonhava com estrelas no teto. Marina foi ao quarto menor. No teto, alguém havia pintado um céu noturno. Estrelas, a lua, planetas. Era lindo, mágico, exatamente como sonharia uma menina de 7 anos. Ela sentou-se na cama e, pela primeira vez desde aquela noite, permitiu-se chorar. Chorou de tristeza, de anseio, de um amor que não podia deixar de sentir apesar da dor. Sobre a mesinha de cabeceira havia outro objeto. Uma pequena caixinha de música feita à mão. Quando a abriu, soou uma melodia que ela reconheceu. Era a composição da mãe de Fernando, para Fernando, mas terminada, completada com novas notas que soavam a esperança. Durante a semana seguinte, Marina foi ao apartamento do centro histórico todos os dias. Nunca ficava muito tempo, apenas sentava-se na poltrona junto à janela, olhando a rua e tentando compreender seus sentimentos. Valentina não sabia desse lugar. Ainda não estava pronta para falar de Fernando. No 6º dia, encontrou flores frescas e uma garrafa térmica de café quente na mesa. Junto à garrafa, um bilhete. Sua mistura favorita da cafeteria. Ah, Andréia, claro. No dia seguinte, Andréia a esperava no apartamento. Pare de se esconder, disse sem rodeios. Fernando não sabe que você vem aqui. Mas eu sei. O que você faz aqui? Tento entender por que minha futura cunhada se tortura em vez de lutar pelo que ama. Andréia. Não, desta vez você vai ouvir. Andréia se aproximou. Conheço Fernando há 30 anos. Eu o vi frio, distante, focado apenas no trabalho, mas nunca o tinha visto despedaçado. E agora ele está despedaçado. Não é minha culpa. Não, é culpa dele. Mas você pode consertar. Vocês podem consertar juntos.
Marina sentou-se pesadamente no sofá. Andrea, ele recuou quando Valentina mais precisava dele. Como posso voltar a confiar nele? Porque as pessoas aprendem. Porque o amor não é uma habilidade com a qual se nasce, é algo que se aprende. E Fernando está aprendendo, só que lentamente. E se ele falhar de novo? E se Valentina se machucar de novo? E se não? E se desta vez ele tiver a coragem de lutar? Naquela noite, Marina conversou longamente com Valentina. Sentaram-se na cama do hotel e sua filha se aninhou contra a mãe. Mami, o senhor Fernando não nos quer mais? A pergunta partiu o coração de Marina. Por que você pensa isso, meu amor? Porque ele não vem. Porque ele não toca mais violino. E porque você está triste. As coisas de adultos às vezes são complicadas. Mas ele nos ama? Valentina não desistia. Marina suspirou. Acho que sim. Então por que não estamos juntos? As pessoas que se amam devem estar juntas. Da boca de uma criança de 7 anos, soava tão simples, tão óbvio. Na manhã seguinte, chegou uma ligação do advogado de Fernando. O caso judicial havia sido transferido. Luiz havia retirado sua petição de guarda. Como é possível? Perguntou Marina. O senhor Camargo apresentou ao tribunal provas sobre o passado de seu ex-marido. Aconteceu que sua nova situação financeira se baseia em investimentos fracassados e que sua parceira tem problemas com a lei. O senhor Luiz decidiu não continuar com o caso. Fernando lutou por elas mesmo quando elas não estavam mais lá. Mesmo quando ele pensou que as havia perdido para sempre. Naquela mesma noite, Andrea foi ao hotel com Valentina e anunciou que as levaria em uma missão especial. Aonde vamos? Perguntou Valentina, emocionada pela primeira saída em semanas. É uma surpresa. Foram à casa de Fernando. Marina quis protestar, mas Andrea foi inflexível. 5 minutos. Apenas deixe-o se explicar. A casa parecia diferente do que Marina se lembrava. Mais escura, mais fria, como se a vida a tivesse abandonado de novo. Andrea as conduziu ao salão, onde Fernando estava sentado junto à lareira. Tinha o violino em seus joelhos, mas não tocava. Simplesmente estava sentado na escuridão. Quando viu Valentina, seu rosto se iluminou, mas imediatamente se apagou, como se não tivesse certeza se tinha o direito de se alegrar. Olá, Valentina, disse em voz baixa. Olá. Valentina estava tímida, insegura. Por que você não veio nos visitar? Pensei que talvez vocês não quisessem me ver, mas eu queria te ver. Desenhei um gato novo para você. Desta vez, ele tem orelhas grandes. Ela se aproximou dele com cautela e tirou um papel dobrado do bolso. Fernando recebeu o desenho com tanta delicadeza como se fosse o maior tesouro. É lindo, disse, e sua voz tremia. Senhor Fernando, disse Valentina subindo no sofá ao lado dele. É verdade que você só fingia que me amava? Fernando olhou para Marina, depois novamente para Valentina. Não, meu amor. Nunca fingi que te amava. Isso foi a única coisa real em toda essa confusão. E você também ama a mamãe? Muito. Então por que não somos uma família? Fernando respirou fundo. Porque às vezes os adultos cometem erros. Eu cometi um grande erro quando mais precisavam de mim, mas dá para pedir desculpas pelos erros e prometer que não vai repetir. Da boca de uma criança soava tão simples. Fernando olhou para Marina. Posso te pedir perdão e prometer que da próxima vez serei mais corajoso? Marina sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Fernando, sei que não mereço uma segunda chance, mas amo vocês duas mais do que a minha vida. E se me permitir, passarei o resto da minha vida demonstrando que se pode confiar em mim. Valentina olhou para a mãe com olhos grandes. Mami, podemos perdoá-lo? Podemos voltar a ser uma família? E nesse momento, Marina compreendeu que seu coração já havia tomado uma decisão há muito tempo. O resto era apenas o medo que ela tinha que superar. Marina permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando para Fernando e Valentina. Sua filha o segurava pela mão com uma confiança natural,
como se as últimas semanas de separação tivessem sido apenas um pesadelo. Valentina, disse finalmente em voz baixa. Você poderia ir com sua tia Andréa para a cozinha? Preciso conversar com o Sr. Fernando. Mas vai ser uma conversa boa, não triste. Ainda não sei, meu amor. Mas temos que terminá-la. Valentina soltou a mão de Fernando a contragosto. Promete que não vai fugir? Prometo, respondeu ele com uma seriedade que impressionou a menina de 7 anos. Quando ficaram sozinhos, Marina sentou-se na poltrona em frente a ele. O silêncio entre eles era pesado, com palavras não ditas. Obrigada pelo processo, disse finalmente. Você não tinha por quê... Tinha. Vocês são minha família. Ele hesitou. Quer dizer? Eram. São. Fernando. Marina olhou para as mãos dele. Naquela noite, quando Valentina perguntou se estávamos fingindo, eu precisava ouvir que éramos reais. E você? Eu sei. Falhei com as duas. Fernando inclinou-se para a frente. Toda a minha vida me ensinaram que os sentimentos são uma fraqueza, que os negócios são a única coisa em que se pode confiar. Quando Valentina perguntou se estávamos fingindo, me assustou que, se eu dissesse a verdade, que as amava mais do que a nada, eu perderia o controle de tudo. E você perdeu de qualquer forma. Nos perdeu. Eu sei. Sua voz era áspera. E essa foi a pior lição da minha vida. Que se pode perder tudo tentando manter o controle sobre nada. Marina ficou em silêncio, lutando com seus próprios sentimentos. Você me mostrou o que significa ter um lar, continuou Fernando. Valentina me ensinou o que significa ser necessário não por dinheiro ou posição, mas por quem eu sou. Então eu estraguei tudo, não só você. Eu também fugi em vez de lutar. Você tinha o direito de fugir. Eu falhei com você no momento mais importante. Marina levantou-se e aproximou-se da janela. Lá fora nevava, igual ao dia em que se conheceram. Naquela noite, quando fui ao apartamento do centro histórico, você esteve lá? Fernando se levantou bruscamente, várias vezes. Vi o quarto de Valentina, as estrelas no teto, a caixinha de música. Terminei a composição da minha mãe. Para você, para nós. Marina virou-se para ele. Por que, Fernando? Por que você fez isso? Porque entendi que não quero viver em um museu de lembranças. Quero criar novas lembranças. Com você e Valentina. E quanto ao contrato? Ao seu negócio? A herança de seu avô? Fernando enfiou a mão no bolso e tirou uma pilha de documentos. Herdei a empresa na semana passada. Contrato cumprido. Ele entregou os papéis a ela. Estes são os papéis do divórcio. Sem assinar. Se quiser, podemos terminar isso oficialmente. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. E se eu não quiser? Se não quiser, queimamos esses papéis e começamos de novo. Sem contratos, sem acordos de negócios. Apenas nós três. Fernando. Marina sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Como posso confiar em você? Como posso acreditar que da próxima vez você não vai fugir? Fernando se aproximou dela, mas não a tocou. Manteve a distância, dando-lhe espaço para pensar. Você não pode. A confiança é algo que tenho que reconquistar a cada dia. Mas, Marina... Sua voz quebrou. Estou disposto a passar o resto da minha vida demonstrando que valho a pena. Que você vale a pena. Que Valentina vale a pena. Da cozinha vinha a risada de Valentina e a voz de Andréa contando alguma história divertida. Era o som de um lar, de uma família, de calor. E se você se assustar de novo? E se o negócio voltar a ser mais importante? Não será. Não mais. Fernando enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou algo pequeno. Tenho algo para você. Era um anel, não como o do acordo, elegante e frio. Este era mais simples, com um pequeno diamante rodeado de esmeraldas. Este não é um anel de acordo, disse em voz baixa. É um anel para sempre, se você quiser. Marina olhou o anel, o homem que o segurava, os documentos de divórcio em sua mão. Marina, disse Fernando, ajoelhando-se em um joelho. Você se casaria comigo de novo? Desta vez por amor? Desta vez para sempre? Nesse momento, Valentina irrompeu na sala, escapando dos braços de Andréa. Mami!
Significa que podemos ser uma família de verdade? De verdade, de verdade. Marina olhou para a filha, para Fernando ajoelhado com o anel, para os papéis de divórcio em sua mão, e compreendeu que às vezes uma segunda chance não é apenas um presente que se recebe, também é um presente que se dá. Lentamente, rasgou os documentos de divórcio em duas partes. Sim, disse em voz baixa, podemos ser uma família de verdade. 6 meses depois, em uma ensolarada manhã de verão, Marina acordou no apartamento do centro histórico nos braços de Fernando. Pela janela aberta, chegavam os sons de São Paulo despertando, e da cozinha, o aroma de café recém-passado e de panquecas que Valentina preparava com a ajuda de Andréia. Hoje é um grande dia, sussurrou Fernando, beijando-a na testa. Está nervoso? Um pouco. E você? Marina sorriu. Não, desta vez sei que é real. Hoje eles se casariam pela segunda vez, desta vez em uma pequena cerimônia no jardim da casa de Fernando, com amigos e familiares de verdade. Desta vez com amor em vez de um contrato. Os últimos meses não haviam sido fáceis. Tiveram que se conhecer novamente. Desta vez como um casal de verdade, não como partes de um acordo de negócios. Houve momentos de dúvida, dias em que Fernando voltava aos seus velhos hábitos de controle, noites em que Marina se fechava, temendo ser ferida novamente. Mas também houve momentos de magia, como quando Fernando disse pela primeira vez "Eu te amo" a Valentina, e realmente o sentiu. Como quando Marina dormiu pela primeira vez em seus braços, sem medo do amanhã. Como quando Valentina começou a chamá-lo de papai, sem nenhuma obrigação, só porque assim sentia. Mami, papai, o café da manhã, chamou Valentina lá de baixo. Você ouviu? Fernando sorriu. Ela nos chamou. Nossa filha, repetiu. E em sua voz havia tanta ternura que Marina sentiu um calor no coração. Na cozinha, Valentina, com seu vestido favorito de flores, dirigia os preparativos do café da manhã com a seriedade de uma pequena chefe. Papai, você tem que comer todas as panquecas para ficar forte no casamento, anunciou. E a mamãe tem que tomar bastante leite para ficar linda. Embora ela já seja a mais linda. De onde você tira tanta sabedoria? Perguntou Andréia, sorrindo de orelha a orelha. Da tia Andréia. Ela disse que em casamentos tem que comer muito para o casamento ser feliz. Tia inteligente, disse Fernando, piscando para a irmã. A tarde foi perfeita. O jardim se transformou em um verdadeiro salão de baile ao ar livre. Vieram os pais de Marina, emocionados de ver finalmente sua filha verdadeiramente feliz. Vieram os amigos da cafeteria, antigos colegas de Fernando, a família de Andréia. Desta vez, não houve 100% de elegância nem fria formalidade. Houve flores silvestres em vez de orquídeas, músicos ao vivo em vez de uma orquestra, risadas em vez de conversas rígidas. Valentina foi a dama de honra mirim, jogando pétalas de rosa com tanta alegria como se fossem confetes. Andréia foi a testemunha de Marina, Gael, a de Fernando. Quando se pararam um de frente para o outro no gazebo coberto de era, Marina sentiu que desta vez tudo era diferente. Fernando a olhava não como uma sócia de negócios, mas como a mulher que amava. Ela o olhava não como uma solução para problemas financeiros, mas como o homem com quem queria passar o resto de sua vida. Há 1 ano nos paramos aqui com um acordo, disse Fernando quando chegou o momento do voto. Hoje me paro aqui com o coração. Eu te juro, Marina, que serei seu marido não por contrato, mas por escolha. Todos os dias. Pelo resto da minha vida. Eu te juro, Fernando, respondeu Marina, sentindo as lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto, que desta vez não vou fugir, que estarei com você nos bons e nos maus momentos, como sua esposa, parceira e amiga. Quando se beijaram, Valentina começou a aplaudir tão forte que todos os pássaros acordaram e se elevaram sobre o jardim. Os convidados riam e choravam ao mesmo tempo. E agora o papai será de verdade meu papai, anunciou Valentina a todos que quiseram ouvir. À noite,
Quando os últimos convidados se foram e Valentina dormia em seu quarto com as estrelas no teto, Marina e Fernando estavam sentados no jardim junto à fogueira que se extinguia. "Não se arrepende?" perguntou Fernando, tomando-a pela mão. "De quê?" "De você ter se casado com um homem que teve que aprender a amar." Marina se virou para ele. "E você se arrepende de ter se casado com uma mulher que teve que aprender a confiar?" "Nunca." "Então estamos quites." Sentaram-se em silêncio, ouvindo o sussurro das folhas e a respiração de sua filha dormindo que vinha pela janela aberta. "Fernando?" Sim? "O que faremos daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 20? Fernando pensou por um momento. "Amaremos nossos filhos. Talvez haja mais de um. Discutiremos por bobagens e nos reconciliaremos nas grandes coisas. Envelheceremos juntos e contaremos aos nossos netos como o avô bateu no carro da avó e a pediu em casamento." Marina riu. "Essa é a história mais romântica que já ouvi. Só nossa. Só real." Naquela noite, ao adormecer nos braços de seu marido, seu verdadeiro marido desta vez, Marina pensou em como os caminhos da vida são estranhos. Como um acidente de carro pode se tornar o começo de um grande amor. Como um contrato pode levar a um sentimento verdadeiro. Como às vezes é preciso fingir a felicidade para descobrir que se pode ser realmente feliz. E no quarto ao lado, Valentina dormia placidamente, sonhando com as estrelas que sempre brilhavam para as pessoas que se amam. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar vendo conteúdo similar. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo.